Bom estar na casa do Senhor, amém? Bom poder participar dessa unção que o Senhor derrama, né? O óleo que Ele derrama na comunhão entre os irmãos, amém? É muito bom. Dou glórias ao Senhor e dou muito mais glórias ao Senhor, porque teve dias que eu queria estar aqui, mas eu não pude estar aqui. Mas amém, eu queria dar uma notícia para vocês. Eu estou de alta, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A minha cardiologista disse: não sei o que aconteceu com você, você está melhor que antes. Os teus exames, está tudo zerado. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Os 2 cânceres, fui curado, amém, irmãos? Não tem mais nada. Totalmente curado, estou de alta. Claro que eu tenho que fazer um acompanhamento agora, né? Vou continuar fazendo acompanhamento. Mas estou zerado, amém? Como diz o Zagalo, vocês vão ter que me engolir ainda mais um tempo aqui nessa terra, amém? Glória a Deus. Deus é bom e Deus é fiel. E a gente tem que prestar atenção naquilo que está acontecendo. Historicamente, todas as vezes que aconteceu algo relevante e importante em Israel, Deus chacoalhou a igreja. Amém? Isso historicamente é comprovado. Se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, eu vou te recomendar uma leitura de um livro que é amigo meu, amigo nosso, que é o apóstolo Francisco Nicolau. Ele tem um livro que se chama Israel, o relógio de Deus. Se você não leu esse livro, é um livro, não é muito grande, ele é um livro pequeno, tranquilo de ler. Eu recomendo essa leitura, porque todas as vezes que coisas importantes acontecem em Israel, a igreja sofre uma influência diretamente no mesmo tempo. Então aquilo que está acontecendo em Israel não é indiferente para nós como igreja, amém? Para nós não temos, não é indiferente. Algo, Deus está chacoalhando a gente como igreja. Algo vai acontecer, amém? O quadro geopolítico, tá? Eu não sou daqueles que marcam data para a volta de Jesus, amém? Mas eu quero só te dar uma dica. O quadro geopolítico de Ezequiel 38 e 39 está absolutamente formado, que é a união dos reinos do norte para invadir Israel. E os reinos do norte, nós estamos falando de Rússia, Iraque, e aí todos os outros países árabes que estão ao norte. Então, o quadro geopolítico já está traçado. Não sei se isso vai acontecer agora, mas se ligue, leia lá, Ezequiel 38 e 39, lição de casa, para você ler. Nós temos que estar atentos. Se não for o arrebatamento, ainda, alguma coisa tremenda vai acontecer na igreja. E isso eu tenho certeza. Se é o arrebatamento, não sei, mas algo vai acontecer, então a gente tem que ficar antenado, amém? E eu quero relembrar algumas coisas para a gente, às vezes a gente acha que a gente sabe da Bíblia, lembra das coisas da Bíblia, mas eu quero hoje, o Senhor colocou no meu coração, para a gente falar sobre Calebe. Nós vamos prestar atenção na vida de Calebe. O que esse rapaz tinha que chamou a atenção de Deus? E o que o Senhor colocou no meu coração é que nós estamos vivendo um tempo em que é necessário que nós nos tornemos uma geração de Calebes. E o que é a geração de Calebes? É aqueles que irão entrar na terra prometida. Amém? Quantos querem entrar na terra prometida aí? Amém? Vai chegar o dia em que nós vamos entrar na terra prometida. Então eu queria primeiro relembrar biblicamente a história, porque isso tem a ver exatamente com a terra prometida, o tempo em que Deus prometeu essa terra que Israel está lá. Israel não está lá à toa, Israel está lá porque Deus prometeu essa terra para eles. Então,
gente, ninguém vai conseguir tirar essa terra deles. Amém? Ninguém vai conseguir, porque isso foi uma promessa de Deus. Então vamos estar atentos. Eu vou ler alguns versículos, porque senão fica muito longo o texto, e eu vou tentar resumir um pouco, para eu poder fazer o fechamento, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para ministrar sobre cada um de nós nesta manhã. Números 13, a partir do verso 1. Números 13, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe. Eles eram o quê? O quê? Príncipes, amém? Então Deus não escolheu qualquer um, não. Deus escolheu o melhor de cada tribo e falou: reúne esses jovens, e eu estou mandando ir lá espiar a terra, porque eu vou dar essa terra para cada um dos descendentes dos filhos de vocês. Era uma promessa do Senhor. E aqui eu vou ler aqui mais rápido para poder, só para vocês entenderem. Da tribo de Ruben, Samua. De Simeão, Safate. De Judá, Calebe. De Issacar, Gigeal. Da tribo de Efraim, Oséias. Não sei se você sabe, mas Oséias é o Josué, tá bom? Moisés mudou o nome dele para Josué. Da tribo de Benjamim, Palti. Da tribo de Zebulon, Gadiel. Da tribo de Manassés, Gadi. Da tribo de Dan, Amiel. Da tribo de Azer, Setur. Da tribo de Naftali, Nabi. Da tribo de Gade, Jeú. Então Deus mandou escolher pessoas que eram de relevância em cada tribo, eram os príncipes, tá? Eram o melhor que os pais tinham para enviar, porque eles iriam tomar conta, tomar posse dessa terra. Deus, quando envia os melhores, amém? Nós somos os melhores, amém? Amém? Você crê nisso? Que Deus nos envia porque nós somos os melhores? Aleluia! Aí vem o relatório dos espias. E qual foi o relatório dos espias? A terra como que era? Boa. Olha, tinha cacho de uva lá, que precisava de 2 para carregar. Meu Deus, como a terra é boa. Pena que nós não temos capacidade, nem força, nem tamanho para tomar posse daquela terra. Isso foi o relatório que veio dos 12 de 10. Eles estavam totalmente em comum acordo, os 10, de que a terra era boa, que a terra valia a pena, mas eles não tinham a mínima chance de tomar posse daquela terra. Mas teve 2, amém? Que teve um relatório diferente. Números 13 e 30, não precisa nem pôr, Vlad, eu vou ler aqui. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, queridos, a primeira coisa que chama a atenção aqui desse jovem, dos 2 jovens, Josué e Calebe, que eles estavam em unidade, de que eles não olharam para a maioria. Alô? Não olharam para a maioria, não olharam para as circunstâncias, não olharam para o natural, mas eles olharam para a promessa. Amém? Números 14. Levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Uau! A gente olha isso e diz assim: meu Deus, que povo ingrato, meu Deus, que povo incrédulo. E eu quero dizer para vocês que muitas
partes da nossa vida, nós estamos agindo exatamente como este povo. Na primeira dificuldade, murmuramos e queremos desistir. A gente olha para as circunstâncias, olha para o nosso tamanho, olha para o que a gente tem que enfrentar e a gente tem vontade de desistir. E aí a gente olha para esse povo e diz: meu, como que eles puderam, depois de tudo que eles viram? Depois de tantos sinais, prodígios, eles viram 10 milagres. Eles foram salvos, o mar se abriu. E eles passaram em seco, tantas coisas eles viram. Mas na primeira dificuldade, o que aconteceu? Eles desistiram. Ah, não vale a pena continuar. Ai, a vida é muito dura. Ai, é muita luta. Ai, é muito isso. Ai, é muito aquilo. Amém? Ai, Jesus. Aí, de novo, Números 14, e 6 e 9. De 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Sabe o que significa rasgar as vestes? Naquele tempo, era uma indignação completa. Olhava para as pessoas e dizia assim: meu, como vocês podem falar uma coisa dessa? Não dá vontade de rasgar as vestes hoje? Vocês viram os noticiários hoje? Não dá vontade de rasgar tudo? Né? Povo clamando, dizendo que o Hamas está certo, e gente falando um monte de coisa, a gente tem uma indignação e uma vontade de rasgar a roupa. Aí falaram a toda a congregação, filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. No meio do caos, Deus levanta pessoas fiéis e que estão com o coração totalmente firmes no Senhor. Amém? Quando todo mundo está desistindo, Deus levanta uma chamazinha no meio e diz: não, nós não vamos desistir. Não, nós não vamos parar. Não, as coisas estão difíceis, tudo bem, mas nós não vamos parar. No último ano, eu não quero me comparar a nada disso, mas eu vivi um deserto sem precedentes. Não foi só na minha área de saúde. Eu, quando estava na UTI, estava fechando a minha empresa. Quando eu saí da UTI, eu fui condenado num processo judicial por conta de um recolhimento de INSS. E aí roubaram os nossos carros. Veio aquela sequidão de todas as áreas. E a gente não sabia mais para onde a gente olhar. Mas a gente olhou para o autor e consumador da nossa fé, amém? Se 2022 foi um ano difícil, 2023, Deus está restaurando todas as coisas. Em meio a essa tempestade, em meio a todas essas dificuldades, estamos com a empresa já restaurada, amém? Trabalhando 100%, amém? Deus já me restaurou os carros, a minha saúde, e vai restaurar a última coisa que falta, que eu vou vencer esse processo que nós estamos lutando. Eu vou vencer, eu sei que Deus vai me dar a vitória. Então, quando a coisa parece que está tudo ruim, Deus, Ele deixa uma chama dentro de nós, e nós não podemos perder essa chama. Nós temos que olhar e seguir, e perseverar, e não olhar para as circunstâncias. Isso chamou a atenção de Deus. Aí o Senhor aparece para Moisés. Sabe o que Deus falou? Chega. Cansei desse povo murmurador aí. Moisés, vamos fazer o seguinte: eu vou exterminar todo mundo. E você começa de novo. Um novo Noé. Vou exterminar todo mundo. Aí Moisés vai diante do Senhor, intercede por ele e fala: Deus, o Senhor é grandioso.
olha para esse povo e começa a clamar, e começa a pedir, chamar a benignidade, a bondade de Deus. Eles são assim mesmo, mas tem misericórdia deles. E aí Deus perdoa eles. Olha só o que Números 14, 20 diz: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezavam haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, diga assim, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém, queridos? Olha como você ter um espírito diferente do que aquilo todo mundo está tendo. Você tem um espírito diferente e você olha para o Senhor e você diz: não, eu vou me mover por fé, eu vou me mover por perseverança. Isso chama a atenção de Deus. Amém? Aí eu te pergunto, não me responda, por favor. Você está chamando a atenção de Deus ou Deus está decepcionado com você? Não me responda. É para a gente meditar. É uma palavra profética que eu estou trazendo hoje. Para agitar a igreja, para a gente ver exatamente em que ponto que nós estamos. Nós somos uma igreja conhecida, a gente prega muito que Deus é amor, Deus é misericórdia. A gente prega a verdade, que Jesus está voltando. Mas hoje eu quero trazer uma palavra profética para confrontar você e você mesmo olhar para dentro de você e você perceber aonde que você está, qual estágio que você está na vida. Amém? E eu quero colocar agora alguns aspectos que eu comecei a escrever sobre Calebe. E eu quero ministrar isso e eu quero profetizar que nós vamos sair daqui. Você que está ouvindo essa mensagem, você ainda que vai ouvir, nós vamos fazer parte da geração de Calebe, daqueles que vão entrar na terra prometida. Amém? Nós não vamos desistir, nós não vamos olhar para trás. Nós estamos com a mão no arado e a gente não vai olhar mais para trás. A gente vai seguir adiante. Amém? Então eu quero te dar alguns passos para você, se você ainda não pratica, para começar a praticar exatamente como Calebe fazia. O primeiro aspecto é, Calebe tinha fé e tinha visão. Não basta apenas ter fé, você tem que ter uma visão, você tem que olhar para frente, você tem que crer e ver as promessas do Senhor. O que é que Deus tem para a tua vida, o que é que Deus prometeu para a tua vida. Nunca se esqueça disso. Apesar de toda a circunstância, apesar de todos os gigantes que podem estar circundando a sua terra, não sei quais são os gigantes que podem estar. São muitos gigantes que fazem de tudo para que a gente não possa entrar na terra prometida, que nos faça desistir. Amém? Então você tem que ter a visão e o propósito. Se você não sabe ainda o propósito, querido, bota o joelho no chão, vai orar e pergunta para Deus: Deus, por que eu estou vivo ainda? Por que eu estou nessa terra? O que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E aí você vai ver que Deus vai falar com você, vai te dar uma visão. E aí você, com essa visão e com fé, vai seguir adiante. E não vai olhar para a circunstância. E os gigantes existem para ser vencidos. Os gigantes existem para sermos provados e a gente tem que passar por eles. Seja lá qual seja o gigante que seja na tua área. Tem gigante que é físico, tem gigante que é emocional, tem gigante que é na área financeira, tem gigante que está dentro da tua casa, talvez um casamento, eu não sei. Não importa, mas Calebe, ele olhou, recebeu a palavra, teve fé naquela palavra e tinha uma visão. Então a gente não pode desviar os nossos olhos da visão que Deus deu para nós. Não olha para o lado,
olha lá, para o autor e consumador da nossa fé. É para lá que nós temos que olhar. Ah, mas está difícil, está isso, tem pouca gente, não tem isso, não tem aquilo, está aquilo lá. Não importa. Nós vamos seguir com a fé e com a visão que Deus colocou dentro de nós. E vamos perseverar, porque isso chama a atenção de Deus, isso move Deus, isso faz Deus derrotar os gigantes para nós. Muitos gigantes que você está tentando lutar na tua vida e não está conseguindo vencer, para de lutar e olha para frente, olha para o autor e consumador da fé, e o próprio Deus vai derrubar os nossos gigantes. Amém? Aleluia. Não podemos olhar para as circunstâncias naturais, com aquilo que a gente tem na mão. Gente, esse povo mal tinha arma. Amém? Eles não tinham arma, porque eles começaram a conquistar a terra, derrubando Jericó, e eles não tinham nada. Eles foram com fé e clamor, e louvor e adoração, e gritaram, e o muro caiu, e eles invadiram. Então não olha para aquilo que você tem no natural, mas olha para aquilo que Deus te concedeu no sobrenatural. Nós temos um chamado, cada um aqui tem um chamado, tem uma unção poderosa que Deus derramou sobre nós. Amém? Você crê nisso? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Há uma unção e algo poderoso que Deus derrama sobre nós. E o inimigo não quer que a gente tenha essa convicção. Ele quer que a gente trema nas bases, ele quer que a gente fique olhando para aquilo que a gente tem na mão, dos nossos naturais. Glória a Deus. Ele andava em obediência. Gente, obediência é uma chave espiritual tão tremenda, tão grande, tão poderosa, que o obedecer é melhor que o sacrificar. Talvez você tenha sacrificado muita coisa na tua vida e obedecido pouco. E aí tudo que você fez de sacrifício não valeu nada. Porque o melhor é obedecer do que o sacrificar. E ele entendeu. Moisés disse para ele: Deus vai nos dar essa terra. Vai lá e espia, porque nós vamos conquistar. O que ele recebeu no coração dele? Como uma verdade, e disse: não, eu estou em obediência ao meu líder, e nós vamos lá, porque sei que Deus falou com o meu líder, e eu vou seguir, e eu vou para lá, e nós vamos ganhar, e nós vamos conseguir. E conseguiram, amém? Nós sabemos o fim da história. Aleluia. Perseverou até o fim. Ele continuou, ele não parou, ele não desistiu. Quando a gente tem essa perseverança, a gente absorve as pancadas por causa da nossa perseverança. Amém? Jesus, eu estou tentando lembrar uma palavra e os psicólogos me ajudam. Tem uma palavra que é da engenharia agora, que é muito usada na psicologia, que é a resistência. Resiliência, obrigado. Resiliência. Eu fiz engenharia, não vou falar aqui, vai ficar chato, né? Mas tá bom, vou falar. Eu me formei engenheiro no ano de 87. Amém? E a resiliência, não se falava dessa palavra resiliência. Pelo menos. E a resiliência era uma característica de material. Eu tinha uma aula de um é ou não é? Resistência dos materiais, maravilhosa, né? Dava pau em todo mundo. Resistência dos materiais. E tinha uma característica de cada material que estava lá, resiliência. Ou seja, a resistência que aquele material tinha de sofrer impacto sem se deformar. Isso é resiliência. E é claro que hoje se usa isso na psicologia, porque é isso mesmo. É quanto você aguenta de pancada
sem se deformar. Essa é a resiliência. Isso é o que Deus está treinando em nós. Deus nos passa por coisas, por provas, porque Deus está aumentando o nosso fator de resiliência. Amém? Então, antigamente, você tomava um tapinha, você estaria chorando. Agora não, agora um tapinha se absorve e segue. Vocês já viram aquela coisa ridícula de campeonato de tapa na cara? Não? Vocês já viram isso? Já viram? Isso passa direto na internet. Gente, que coisa mais absurda aquilo. O cara fica parado e vem um cara com o braço dele que é mais grosso que a minha perna. E passa um talquinho e dá-lhe um tapão na cara do outro. Quem cair primeiro, perdeu. Brincadeira besta. Pois eu digo para você que tem gente ali que tem uma resiliência, que aquele bração bate no cara, o cara só faz assim, ó. E fala, agora é minha vez. Então isso é resiliência. Se eu tomar um tapão daquele, eu viro do avesso. Mas aquele cara, ele foi treinado, ele foi provado, ele foi com fogo para que ele pudesse resistir àqueles tapas cada vez mais fortes no rosto dele. Isso se chama resiliência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fidelidade. Caleb, ele atingiu o coração de Deus por causa da fidelidade dele. Deus olhou para ele e disse assim: olha, os outros não vão entrar, mas esse menino aí, não tem como, eu tenho que deixar ele entrar. Ele vai entrar. Olha a postura dele. Olha como ele acredita nas promessas. Olha como todas essas características aqui que eu citei foram forjadas na vida desse menino. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Dos 12, 2 entraram na terra prometida. Eu quero dizer isso, talvez seja o primeiro a falar isso, não sei, eu nunca ouvi isso. Mas Deus falou comigo isso ontem à noite. A gente diz assim, o importante é a gente estar no lugar certo, na hora certa. Vocês já ouviram isso? Pois eu quero dizer que você estar no lugar certo, na hora certa, não é o suficiente. Talvez você esteja no momento mais histórico da igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja no meio das pessoas que vão ver o cumprimento da coisa maior, o plano maior que Deus tem para esse tempo. Talvez a gente veja, mas não é o suficiente. Porque aqueles outros 10 estavam naquela época. Aqueles outros 10 estavam no lugar certo, mas eles estavam com uma atitude errada. Então eu digo, o importante é você estar no lugar certo, na hora certa e com a atitude certa. Porque se você estiver com a atitude certa, no lugar certo, na hora certa, você vai fazer parte dessa história que está para se cumprir nesse tempo que eu não sei quando é, mas está para se cumprir. Amém? E eu me lembro agora da pastora Esther, a herança. Caleb estava de olho na herança. Foco no galardão, Esther. Caleb, ele entendia a herança. E ele reivindicou essa herança. Ele foi atrás dessa herança. Olha só. Em Josué 14, versículo 10. Vamos pôr isso aí, Vlad. Se vale a pena a gente pôr. Josué 14, a partir do verso 10. Eis agora
o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Me identifico muito com Caleb, amém? 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Então, ele tinha 40, é isso? Já faz 45, ele tem 85, ele tinha 40 anos quando ele recebeu a promessa. E agora ele tem 85 anos. 45 anos depois. Nós, 45 anos depois, a primeira coisa que a gente pensa é o que é? Eu quero me aposentar. Eu quero descansar. Estou cansado de lutar. Não quero mais lutar. Estou cansado de obter tudo que parece que a gente precisa obter com esforço. Agora vamos para o verso 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. O próximo. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Ei, a minha herança. Quero o meu galardão. Estou de olho na minha herança. Pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. O velhinho com 85 anos, ele está dizendo para Deus, pode dar porque eu vou entrar lá, eles são gigantes, mas o Senhor é comigo. Eu vou lá e vou pôr todo mundo para correr. Por quê? Porque o Senhor é comigo. E o próximo? Não, o próximo, 13. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Amém, queridos? Eu não sei se tem alguém entre nós aqui que tem 85 anos. Talvez você esteja aí em casa com 85 anos, pensando, minha vida acabou. Não tem mais nada para fazer na vida. Já trabalhei tanto. Mas o Senhor manda dar um recado para você e para mim. Começa aqui, ó. Que o Senhor nos chama para dar fruto na velhice. Nós não fomos chamados para se aposentar, amém? Você se aposenta do teu trabalho secular, amém? Mas das coisas de Deus não existe aposentadoria. Deus vai te usar até o fim da vida. Eu costumo brincar com os meninos lá embaixo. Eu digo assim, eu não sei quantos anos ainda Deus vai me dar, mas eu ainda vou estar aqui embaixo com uma bengalinha e dizendo assim, Jesus te ama. E se você não quiser, dá uma bengalada na tua cabeça. Para você receber Jesus. Porque enquanto tiver fôlego, enquanto eu estiver em pé, eu vou proclamar a vida toda que Jesus é bom, que Ele nos ama, que Ele morreu por mim e por você. E é isso que nós temos que colocar em prática. Então, queridos, não existe aposentadoria no reino de Deus. Existe que Deus vai olhar o teu coração, olhar a tua atitude, e Deus vai te fortalecer. Amém? Deus vai te fortalecer. Eu sou prova viva disso, gente, em nome de Jesus. Se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito. Deus não me curou à toa. E Deus não te fortalece à toa. Então vamos receber essa palavra profética. Eu não sei se você está passando com dor. Tenho dor, amém, mas vai com dor mesmo. Amém? Amém ou não? Uma vez eu perguntei para o meu médico, falei, por que a gente depois de 60 anos, a gente acorda, dói tudo? Aí o médico falou assim, se você acordar e não doer nada, é porque você morreu. Falei, legal, então eu estou vivo. Aleluia, dói as costas, dói o ombro, dói aqui, dói isso, e vamos lá. E vamos tomando, toma uma sucupira, amém, irmão? Toma sucupira, o santo remédio. Para tudo as dores nas juntas. E vamos seguir. Então, a palavra profética que o Senhor nos deu nesses dias é atitude. Não basta estar no meio da multidão. Atitude.
Qual é a sua atitude agora, nesse momento? E eu quero finalizar. Hoje a palavra foi breve, glória a Deus. Consegui. Eu quero finalizar Efésios 5, 25 a 27. Eu quero dizer que essa palavra não é para os maridos, tá bom? Mas é assim que diz a palavra de Deus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Próximo. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Você pode repetir isso comigo? Gloriosa. Sem mácula. Sem ruga. Nem coisa semelhante. Porém santa e sem defeito. Uau! Essa é a igreja que Jesus está preparando para ele. E você só vai conseguir fazer parte disso, não apenas estando no lugar certo, na hora certa, mas na atitude certa. Gente, pecado é pecado e sempre foi pecado. Não adianta a gente contemporizar. Obrigado, doutora. Evitou uma vergonha master minha aqui. Contemporizar. Uau! Não dá para a gente achar que o pecado é contemporâneo. Ficou mais fácil, né? Não tem como a gente trazer e esconder pecado. Pecado é pecado. E a gente tem que entender isso. E para a gente fazer parte disso, nós temos que ter atitude. Não que a gente não vai pecar, mas nós não podemos viver na prática do pecado. A gente tem pregado muito, que nós temos que receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Mas quando a gente diz que Ele é o nosso Senhor, implicitamente está o arrependimento. A gente não prega mais arrependimento nas igrejas. Tem que se arrepender do nosso pecado. É isso que Deus está chamando a gente como igreja. Querido, a gente pode pecar, pode acontecer, tudo bem. Mas vamos nos arrepender. E para de passar a mão no teu pecado como se o teu pecado fosse pequeno e os dos outros grandes, porque a gente tem essa capacidade de olhar e avaliar o pecado dos outros. E o pecado dos outros é grande, e o nosso é pequenininho. E o nosso, a gente chama de luluzinho. E aí fica o bichinho peludinho no meu bolso, eu passando a mão no meu pecadinho, mas é tão bonitinho o luluzinho, olha, que coisa linda. E olha para os outros e diz, uau, fulano, hein? Cara de pau, sobe no altar. Amém? Nada contra ninguém aqui. Sobe no altar. E o luluzinho lá, ó, passando a mão no luluzinho. Queridos, chega. O tempo urge. As coisas estão chegando numa condição crítica. A igreja vai ser chacoalhada. E nós precisamos fazer parte. Eu não sei você. Eu quero fazer parte dessa noiva. Eu quero fazer parte. E eu, cada dia, clamo ao Senhor que eu preciso que Ele coloque o pecado diante de mim para eu me arrepender. Se eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou percebendo, mesmo que eu não estou percebendo, eu quero que Deus coloque diante de mim, porque eu quero me arrepender. É tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Tempo de atitude. Tempo de parar de brincar de ser crente. Parar de ir na igreja porque é legal. Parar de ir na igreja porque lá a gente se sente, como quando a gente vai na igreja, como se agora a gente está debaixo de um grande escudo e tudo que eu faço de errado quando eu vou na igreja, está tudo certo. Não, não é assim, é pessoal. Sou eu e você. E eu estou sendo confrontado com o Senhor aqui em cima. Não só você. Nós estamos sendo confrontados. Então é tempo de parar. Vida de santidade. Não passe a mão no pecado, porque hoje tudo é religiosidade.
Ah, você é muito religioso. Aí desculpe as irmãzinhas, né? Aí as irmãzinhas vêm com aquelas mini saias. Não, mas agora é contemporâneo. Amém, querido? Não estou aqui colocando julgo de vestimenta. Mas dá para a mulher se vestir decentemente. O homem se vestir decentemente. Estou dando exemplos. E não achar, não, mas é muita religiosidade. Não, tem coisa que não é religiosidade. Tem coisa que é pecado mesmo. E a gente tem que entender isso. Amém? Vocês me amam ainda, não? Me amam ainda? Então vamos clamar e pedir perdão para Deus. É hora de nós pedirmos perdão para o Senhor. Clamar essa consciência de que, afinal de contas, nós fomos chamados para fazer a diferença nesse tempo. Tempo glorioso, tempo que talvez os apóstolos, os primeiros apóstolos, dariam qualquer coisa para estar vivendo nesse tempo. Tempo do fim, tempo da volta de Jesus. E muita gente vai se surpreender se não levar essa palavra que nós ministramos aqui a sério. Vai se surpreender e vai ficar. Porque tem muito crente que gosta de ficar, né? Então vai ficar. Amém? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor que nos dê a revelação da verdade e da graça. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra é viva, eficaz, cortante, como uma espada de dois gumes. E eu fui impactado pela Tua palavra hoje aqui, Senhor, eu ministrando. Porque nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos parar de dar jeitinhos. Nós precisamos entender que pecado é pecado. E olhar para cada um de nós os nossos pecados. Nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós não queremos ter uma vida superficial com o Senhor. Nós não queremos, Senhor, fazer parte da multidão. Não, Senhor. Nós queremos fazer parte, como foi ministrado aqui, das virgens sábias que estão preparadas para o noivo. Nós queremos estar preparados para o noivo. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixa desistir, Senhor. Não nos deixa olhar para as circunstâncias naturais. Cura o nosso interior, Senhor. Os gigantes da nossa alma. Em nome de Jesus. Faz-nos, Senhor, a ter a convicção de que estamos vivendo o tempo certo. E tudo o que passamos foi para um propósito eterno que o Senhor mesmo proporcionou a cada um de nós. Em nome de Jesus. Guarda esse povo, Senhor. Eu profetizo sobre este povo, um povo zeloso de boas obras, um povo que te ama, um povo que te segue, um povo que está antenado contigo, Senhor, um povo disposto a se arrepender, um povo disposto a mudar, Senhor. Eu quero declarar que nós somos um povo moldável, em nome de Jesus. Somos um povo perseverante, somos um povo resiliente, porque o Senhor nos fez assim. Que, Senhor, saiamos daqui de uma forma diferente do que quando entramos, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, a manifestação do Teu poder na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a entender o tempo que estamos vivendo e fazer parte deste povo, fazer parte deste projeto do Senhor que é eterno. Graças te damos por cada vida, Senhor. Graças te damos por todos que estão aqui ouvindo e recebendo essa palavra. Aqueles que estão na internet ouvindo e aqueles ainda que vão ouvir. Que haja, Senhor, um poder sobrenatural da Tua palavra entrando nos lares, entrando em cada casa e fazendo cumprir o Teu propósito profético na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração, Papai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus.
Deus é bom, amém? Deus nos exorta, isso que é bom. Que a palavra de Deus diz que o filho que não é exortado se sente bastardo, não se sente amado. Então, não quero ir contra nenhuma filosofia, mas o teu filho tem que ser exortado. Não dá para ir só com conversa, ele tem que ser exortado. Aí você vai escolher o tipo de exortação que você vai fazer na tua casa. Amém? E eu quero dar alguns avisos. Essa semana nós temos bazar. Começa na terça-feira, 1h. Nós começamos nosso bazar. Vai dar umas 4, é isso? Terça, quarta e quinta-feira. Precisamos de voluntários. Se você quiser se voluntariar para ajudar no nosso bazar ou em qualquer outra, nós precisamos inclusive de voluntários para nos ajudar na nossa ONG, no Centro de Capacitação para a Vida com as Crianças. Então, você pode se voluntariar para ser treinado para nos ajudar, certo? Então, e eu queria fazer algo muito especial nessa manhã. Eu gostaria de orar por todos os professores. Hoje é dia 15, não é? Então, eu vou pedir aos nossos professores que fiquem de pé. Nós queremos muito honrar vocês. Grace, todos aqueles que são professores. Olha que delícia, quantas vidas que têm se disposto a abençoar vidas. Sejam crianças, sejam adultos. Vocês são pessoas resilientes. São pessoas de fé, que olham para as crianças, sejam adultos. O professor é alguém que tem muita fé, não é verdade? Você vê e você sabe o potencial daquela vida e você sabe aonde você pode levá-lo, aonde você pode conduzi-lo através do conhecimento. Quão libertador é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Seja você um professor numa escola, seja você professor na casa do Senhor, você é um tremendo agente de transformação de vidas. E eu louvo o Senhor. Então estenda a sua mão para alguém que está pertinho de você que é professor. Temos vários professores aqui. Pai querido, muito obrigada por essas vidas tão preciosas, Senhor, que não desistiram, Senhor, de te servir através dos seus alunos, Pai. Obrigada, não apenas por essa profissão ou carreira, mas acima de tudo, Pai, por essa fé que o Senhor tem dado a eles, Pai, por esse ministério, porque não importa onde cada um dos nossos professores estejam plantados, eles são homens e mulheres de fé. Oramos por todos os professores desta nação, que eles jamais venham a desistir de nenhum aluno, Pai, por difícil que seja, mas que o Senhor os faça, como vimos hoje, resilientes, perseverantes, Senhor, que eles olhem para os seus alunos com esses olhos de fé, crendo que estão plantando uma boa semente em terra boa, que no devido tempo dará muito fruto para a tua glória. Abençoamos cada professor aqui que está na comunhão cristã, que está nos assistindo, e cada professor do Brasil, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Parabéns para vocês, que Deus continue abençoando essa carreira, essa profissão, esse ministério lindo que Deus confiou a vocês. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé para a gente encerrar. Pai, muito obrigada, Senhor. E eu quero orar esta manhã, pedindo que essa palavra que nós ouvimos venha a repercutir, reverberar no nosso coração. Como ouvimos hoje, eu anotei. Que o Senhor faça de cada um de nós e aumente em nós a fé e a visão. Que, Pai, nós não andemos no nosso natural. Livra-nos, Senhor, de nos embaraçarmos com as coisas deste mundo, de olharmos para nós mesmos, para a nossa finitude, porque aí a gente vai se ver como gafanhoto. Mas, Pai, que a gente possa olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Pai, ajuda-nos a andar em obediência. Dá-nos uma semana, Senhor, onde a gente possa te obedecer nas coisinhas mais pequenas. Que a gente ouça a voz do Teu Espírito no nosso interior.
Pai, faz-nos resilientes, que nenhum de nós venha a esmorecer, a desanimar nas nossas tribulações. Mas ao contrário, Pai, que cada um olhe para as suas dificuldades e possa dizer, como pão, eu vou devorar esse problema, em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça fiéis, Pai. Pai, aperfeiçoa-nos, Senhor, na fidelidade a Ti, em todas as coisas, Senhor, seja nos nossos recursos, no pão de cada dia, naquilo que vem à nossa mão, faz-nos fiéis, Senhor, faz-nos fiéis na palavra, no conhecimento que temos recebido, Pai. E Pai, que a gente tenha diante de qualquer circunstância, pessoa ou situação, a atitude correta, Pai. Acha em nós um coração que seja agradável a Ti, no nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo com uma semana maravilhosa, cheia do poder de Deus. Bom domingo para vocês.